eu sou o primeiro a admitir que não sou fã de automóveis franceses. Durante grande parte da minha vida, os automóveis que passaram por casa eram franceses ou japoneses. A meu ver, sempre foram banais, sem grande relevo ou charme. Especialmente no que toca aos franceses, havia o proverbial elefante na sala, a qualidade de construção. Existem algumas exceções, tais como o Citroën DS e seu irmão mais velho o SM. Mas, após anos a fio a ser bombardeado diariamente com Clios e Peugeot a ostentar o seu magnífico plástico barato e personalidade de eletrodoméstico, a minha opinião era completamente justificada. Mesmo no que toca às versões desportivas, os seus rivais alemães oferecem melhor construção e os italianos são simplesmente mais bonitos e interessantes. Por um momento, vamos regressar a meados dos anos 80. A Renault é uma das forças dominantes no mercado português, oferece uma ampla gama de modelos, com uma opção à medida de cada pessoa. Desde a económica 4L ao luxuoso R25. Apenas alguns anos antes, despoletaram a era do turbo na F1, naturalmente os gênios da publicidade aproveitaram a moda do turbo. Era uma palavra mágica, a sua utilização permitia transformar qualquer coisa na versão melhorada de si própria. Estas 5 pequenas letras passaram a revestir as embalagens de praticamente todos os produtos. Desde aspiradores a lâminas de barbear, tudo tinha turbo. Nos automóveis, a Renault foi um dos fabricantes que apostou forte na tendência e deu o tratamento turbo a quase todos os modelos, e claro que não faltou o exagero nos autocolantes e emblemas, especialmente no Super 5 para um jovem entusiasta, nos anos 80, qual acham que vai ser a escolha? Um GTI? Um G40? Claro que não, toda a gente sabe que se tiver turbo é melhor. Consequentemente, muitas pessoas compraram esses modelos apimentados, mas infelizmente muitas unidades não sobreviveram com o passar dos anos, certamente que ainda existem menos no estado de conservação do exemplar das fotografias. Eu sempre achei que o R5 GT Turbo era um automóvel com um aspecto engraçado, ao estilo dos anos 80. Depois de uma vida em contacto com produtos monótonos da Renault, a expectativa para a experiência de condução do GT Turbo era que fosse exatamente a mesma coisa, mas de fato de treino. No entanto, não poderia estar mais errado. A partir do momento que se entra na porta, somos relembrados de quão pequenos estes automóveis eram. Não no sentido de falta espaço, é suficiente, não é claustrofóbico. É pequeno no sentido em que, depois de alguns minutos ao volante, existe a sensação de que automóvel e condutor são uma unidade só. É tão pequeno que nenhum ponto do automóvel está longe do condutor e permite maior precisão na condução do mesmo. Dizer isto é um clichê, mas não deixa de ser verdade. Todas as pessoas que conduzem um automóvel mais antigo explicitam isso, o peso reduzido e o tamanho permitem desfrutar de uma experiência muito mais visceral do que ao volante de qualquer um dos seus sucessores espirituais. Pode ser mais lento e travar pior, mas essas falhas são recompensadas nos níveis de emoção que se atingem a velocidades mais baixas comparativamente às iterações mais recentes da mesma fórmula. Agora a parte que mais interessa, a experiência de condução. O pequeno motor de 1,4 litros é alimentado por um carburador sob pressão do turbo compressor. Debita somente cerca de 118 cavalos-vapor, mas pesa apenas 850 kg. Essa potência é adequada para uma configuração destas. Vamos imaginar por um momento a aproximação a uma curva em travagem, ponta-tacão, passagem de terceira para segunda, mantendo a linha, pé a fundo. Nada acontece durante umas frações de segundo. Os olhos desviam ligeiramente para o manômetro do turbo. A agulha atinge o ponto crítico. A frente o puxa violentamente, tal como um pastor alemão dá um esticão na trela para perseguir um gato. As rotações escalam até a este pequeno automóvel, é uma alegria de conduzir. É compacto, leve, ágil, para não mencionar a cacofonia de ruídos do turbo, os cliques precisos do selector de velocidades e até o atraso do turbo. Ao juntar todas essas características, a experiência de condução resultante é surpreendentemente divertida, algo que até agora só havia encontrado em marcas alemãs e italianas. Aparentemente, nos anos 80, os franceses sabiam o que estavam a fazer. Agora apenas me resta experimentar mais turbos da Renault para verificar se a magia do turbo se propagou a todos os modelos que ostentam esses autocolantes. Quero agradecer ao meu bom amigo Pedro Neto e ao seu pai Rui Neto, pela sua dedicação a este automóvel durante o seu restauro e agora ao mantê-lo nesta condição imaculada e sobretudo por terem confiado o suficiente em mim para conduzir esta pequena joia que mudou a minha opinião acerca de alguns automóveis franceses.